Olá, amigos, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula, né, a ser gravada. Lembrando que nós estamos gravando em função da paralisação devido aí à pandemia do Covid-19, que está fazendo com que a gente busque alternativas para continuar com as nossas aulas. Dessa vez é uma aula especial. Eu vou tratar aqui sobre a história do Espiritismo no Brasil. Como tem muito material para a gente ver, porque a gente vai tratar aqui desde os primeiros espíritas, as primeiras manifestações, né, de ordem mediúnica que ocorreram aqui no Brasil, até os tempos atuais. Espero que não seja uma aula muito longa, mas se for, como vai estar gravada, vocês podem ir assistindo aos poucos, né? Não precisa assistir tudo de uma vez. Pode parar e assistir depois, né? A parte que falta. Isso é legal, né, quando a gente grava, porque dá essa possibilidade. Como nós temos muita coisa para ver, vamos dar início então, né, ao Espiritismo no Brasil. As primeiras notícias. Lembrando que a doutrina espírita ela surgiu lá na França, né, em 1857, através da publicação dos Livros dos Espíritos. Porém, antes disso, Kardec já tinha iniciado os estudos por volta de 1854, mas as primeiras manifestações de notícias, né, que se tem de manifestações de espíritos aconteceram antes, em 1848, lá nos Estados Unidos, em Hildesville, né, com as irmãs Fox. Ora, se lá aconteceu em 1848 e foi noticiado na época, quando é que essas primeiras notícias será que surgiram no Brasil? Será que foram depois de Kardec ou foram antes? Vamos ver? Olha, entre 1853 e 1854 surgiram no Brasil notícias sobre os fenômenos das mesas girantes, que ocorriam principalmente nos Estados Unidos e na Europa, publicadas no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, no Diário de Pernambuco de Recife e em O Cearense de Fortaleza. Olha que interessante que nessa época aí, né, então nós já estamos falando que até mesmo antes do Kardec, né, já se tinha notícias aqui no Brasil das manifestações espíritas. E era interessante que nessa época se escrevia comércio com dois M's, farmácia era com PH, era uma língua totalmente diferente dessa que nós conhecemos hoje, né? E os jornais mais famosos eram esses aí, olha. Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, Diário de Pernambuco, de Recife e o Cearense de Fortaleza. Bom, e os primeiros espíritas, quem será que eram? Será que já era o povão? Ou será que os primeiros espíritas eram pessoas que tinham condições, né, de ter acesso à literatura francesa, principalmente? Vamos ver? Está aqui o Pedro de Araújo Lima, né, Marquês de Olinda. Os primeiros espíritas eram pessoas cultas, da elite, que falavam francês. Normalmente eram diplomatas franceses ou exilados, políticos, né, do regime de Napoleão III. Também políticos membros da corte de Dom Pedro II. Então, olha que interessante, porque precisava falar o francês, né, para ter acesso aos livros, tá certo? Então, os primeiros espíritas, esses que passaram a estudar o espiritismo, era o pessoal da elite. Dentre os quais, nós destacamos aqui o Pedro de Araújo Lima, que é o Marquês de Olinda, que é esse que está aí nesta foto, né? Bernardo José da Gama, que é o Visconde de Goiânia, José Cesário de Miranda Ribeiro, Visconde de Uberaba e outros. Então, de novo, era o pessoal da elite, que tinha acesso aos livros, que sabia ler francês principalmente, né? E que tinham condições de estar estudando o espiritismo. O primeiro centro espírita e o primeiro jornal espírita, quando será que aconteceu? Ó, se as primeiras manifestações foram entre 1853 e 54, e os primeiros espíritas, né, eram esses que já sabiam ler, será que foram muito depois do Kardec? Ou foi logo na sequência? Vamos ver? Aqui uma foto do Luiz Olímpio Teles de Menezes. Olha aqui, em 1865, Luiz Olímpio Teles de Menezes funda a primeira Sociedade de Estudos Espíritas do Brasil, localizado na Bahia, sob o nome de Centro Religião e Ciência. Então, se a gente quer ter uma noção do primeiro centro espírita, foi em 1865. Portanto, nós estamos falando aí em 8 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos
por Allan Kardec. Nós já tínhamos aqui no Brasil o primeiro centro espírita. E em 1869 é fundado o primeiro periódico trimestral, intitulado Eco de Além Túmulo, editado e mantido também por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ali um exemplar, né, do primeiro... Aliás, esse acho que é o número 1, né? Olha como é que se escrevia eco, né? Olha como se escrevia de além, quer dizer, echo de além. Então, era... Olha, também do espiritismo, você tinha apóstolos. Era realmente uma linguagem totalmente diferente, né? Uma forma de escrita. Porém, tem um detalhe interessante que eu gostaria que a gente percebesse, porque esse aqui é importante para a gente entender até como é que o espiritismo no Brasil se estabeleceu, né? Lembrando que aqui era império, igreja e Estado meio que caminhavam juntos, a igreja exercia um papel muito importante, muito, eu diria que até pressionando um pouco ali o Estado, católicos ao extremo. Então o Luiz Olímpio Teles de Menezes também era católico. Apesar de tudo, né, dele ter estudado o Espiritismo, de ter se inserido e fundado o primeiro livro, o primeiro centro, né, e o primeiro periódico trimestral, ele era católico ao extremo. E isso vai influenciar muito, nós vamos ver daqui para frente que vai influenciar muito a forma como o Espiritismo veio para o Brasil, tá? Diferentemente do que o Kardec imaginava lá atrás. Vamos ver aqui, olha, o que ele fala, inclusive, no primeiro periódico aí. Católico como somos, de nascimento e de crença, dirigimos ao Supremo Criador uma fervorosa prece, para que em nossa humildade possamos sempre glorificar sua infinita bondade. Não podemos ser indiferentes às feições características do Espiritismo no Brasil. Isso está aqui no primeiro periódico, aí, Eco de Além Túmulo. Mas ele segue aqui, olha. Nos relatos da primeira sessão mediúnica espírita realizada no Brasil, temos os detalhes da manifestação de um espírito que se identificou como anjo de Deus. Então vamos lá. Primeira sessão, um espírito se manifesta e se identifica como anjo de Deus. Qualquer espírito estudioso já faria as primeiras questões, né, os primeiros questionamentos. E não foi bem diferente, tá? Eles acabaram fazendo um questionamento para esse espírito. Vamos ver o que aconteceu. Procurando verificar a identidade do espírito que se anunciava, pedimos que se dignasse ratificar o que declarara ser, jurando em nome de Deus. Esse elevado espírito jurou imediatamente pelo sagrado nome de Maria Santíssima e por Deus Todo-Poderoso ser efetivamente o anjo de Deus. Ó, vocês vejam que o fato do espírito ter jurado em nome de Maria Santíssima, em nome de Deus, né, já deu para eles ali, católicos fervorosos, né, a crença de que esse espírito falava a verdade, de que de fato ele era um espírito iluminado, né, tratando-se ali de um anjo de Deus. Bom, voltando um pouquinho, essa questão, para qualquer um que estude a doutrina espírita sabe que isso aí é um engodo, né? É você se deixar influenciar e ser levado por um engodo qualquer. Porque para que o espírito possa se identificar, para que ele possa... Aliás, os bons espíritos, né, espíritos superiores, não se identificam. Eles não dão nomes, não tem necessidade nenhuma. Faltava aos nossos amigos aí, né, estudar um pouco mais a doutrina espírita, tá certo? Para entender isso. Fatos interessantes, e eu coloquei aqui, são 3 fatos interessantes. Nós vamos ver o primeiro aqui. São interessantes porque são da época, né? O primeiro tem a ver aqui com Allan Kardec. Em 1864, Allan Kardec menciona o movimento espírita brasileiro na Revista Espírita de julho. Olha o que ele fala aqui, olha. Constatamos com prazer que a ideia espírita fez progressos sensíveis no Rio de Janeiro, onde conta com numerosos representantes fervorosos e devotados. A pequena brochura O Espiritismo em sua expressão mais simples, publicada na língua portuguesa, contribuiu para ali difundir os princípios da doutrina. Então, olha, em 1860, essa brochura, né, O Espiritismo na expressão mais simples, já tinha sido traduzida. E isso ajudou um pouquinho a disseminar mais entre as pessoas
não ocultas, né, entre as pessoas que não sabiam francês. Okay? E o Kardec faz menção a isso em 1864. Na sequência, nós temos um outro fato interessante, também ainda com Kardec. Em 1867, Allan Kardec, em pessoa, responde a uma carta do professor Zacarias Nunes da Silva Freire sobre uma possível manifestação do Espírito da Verdade na Bahia. Quer dizer, esse professor estava ali junto com o Luiz Olímpio Teles e Menezes, participando do primeiro centro espírita ali, e houve uma manifestação, agora desta vez, de um espírito identificando-se como o Espírito da Verdade. E eles, na dúvida, escreveram para Kardec. Vamos ver o que Kardec responde. Paris, 9 de agosto de 1867. Senhor, recebi a carta que me fizesse o favor de escrever e apraz-me contar-vos do número de adeptos sinceros da doutrina espírita. Veja que o Kardec era bem educado, né, na forma dele escrever. Aliás, eu ficava admirado da capacidade que esse homem tinha de, com tão pouco tempo, sem tantas condições, né, de atender a todas as pessoas que tinham interesse sobre a doutrina, inclusive escrevendo para pessoas aqui do Brasil. Mas vamos dar sequência aqui para ver o que ele fala. Pois que lesses minhas obras, deveis ter achado em O Livro dos Médiuns todas as instruções relativas à questão de identidade dos espíritos. Não as repetirei aqui, o que seria muito longo. Ou seja, sendo educado, ele fala assim, amigo, estuda lá no Livro dos Médiuns, que você vai ver essa questão da identidade dos espíritos. E ali você vai ver que os espíritos, né, não fazem muita questão de se manifestarem. Mas ele segue. Concernente à vossa pergunta a respeito da comunicação do espírito de verdade na Bahia, direi que esse espírito que preside o grande movimento regenerador da humanidade pode, ele fala o quê? Manifestar-se onde bem queira e quando bem entenda. Porém, depois eu até aconselho vocês a lerem, né? Está lá na Revista Espírita de 1867. Porém, nós sabemos que para saber se é ou não determinado espírito, tem que analisar a mensagem. Não basta o espírito dizer, olha, eu sou um anjo de Deus, ou então, olha, eu sou o espírito da verdade, para que a gente possa aceitar. Tem que analisar o conteúdo. E é isso que o Kardec fala. Uma vez que você analise o conteúdo, você pode concluir se é ou não um determinado espírito, tá certo? Seguindo, fato 3 ainda com Kardec. Né? Ainda em 1867, Allan Kardec faz menção ao Espiritismo no Brasil, através da seguinte mensagem. Então, mais uma mensagem dele falando do Espiritismo no Brasil. Necrologia do Sr. Leclerc. A Sociedade Espírita de Paris vem de ter uma nova perda na pessoa do Sr. Charles Julien Leclerc, morto subitamente de um ataque de apoplexia fulminante em 2/12, quando entrava na ópera. Ele morou muito tempo no Brasil e foi aí que auriu as primeiras noções de espiritismo. Pois Kardec dá sequência, que na verdade o objetivo desse texto não era falar especificamente que o Sr. Leclerc aprendeu o espiritismo no Brasil, mas declarar, né, fazendo uma menção ao desencarne dele. Porém, eu achei interessante que nós estamos falando de um francês que fazia parte, né, que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que, na verdade, veio descobrir o espiritismo aqui no Brasil. Depois, voltando para a França, ele acabou conhecendo Kardec e se inseriu ali como membro, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso eu acho um fato interessantíssimo para nós espíritas aqui, conhecermos um pouco da história. O segundo centro espírita, nós já vimos que o primeiro foi lá em 1800, vocês lembram? 1865, né? Com o Luiz Olímpio Teles de Menezes. E quando será que surgiu o segundo centro espírita? Vamos ver. Está aqui o Francisco Bittencourt Sampaio. Em 1873, a segunda Sociedade de Estudos do Brasil, no Rio de Janeiro, sob o nome de Grupo Confúcio. Não me pergunte por que puseram o nome de Confúcio nesse grupo. Também as primeiras traduções dos livros básicos da doutrina espírita codificada por Kardec. Agora aqui nós já estamos falando das primeiras traduções do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns. Já tinha aqui também, né, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então aqui nós já temos as primeiras traduções dessa base, né, das 5 primeiros livros aí, que a gente pode chamar como base, tá
bom? Foi nesse centro espírita que houve a manifestação de outro, e aí eu ponho entre parênteses aqui, ou o mesmo, né, espírito, identificando-se como anjo Ismael e apresentando-se como protetor do espiritismo no Brasil. Então, de novo, mais uma vez, um espírito se manifestando através de um único médium, dizendo tratar-se de um anjo. Dessa vez ele se identifica como anjo Ismael, e mais, ele diz que ele é o protetor do espiritismo no Brasil. Qualquer um que estude Kardec sabe do ensino, né, que o Kardec tinha o controle universal dos ensinos dos espíritos. Ele prezava por aceitar qualquer tipo de informação, vinda inclusive dos espíritos, através de um médium. Ele precisava que isso viesse através de outros médiums, e possivelmente de espíritos diferentes. Não bastava um único médium e um único espírito dizer determinada coisa para se aceitar isso de pronto. E não foi isso que os nossos amigos aqui fizeram na época, tá bom? Também foi o ano de uma psicografia revelando que o anjo Ismael ampararia aquele grupo como principais protagonistas do espiritismo na pátria do Evangelho. Isso ocasionou as primeiras divergências entre os chamados místicos ou religiosos e os que chamaram, né, os outros de científicos. Então começam os primeiros problemas. Quem estudava Kardec não aceitava esse tipo de colocação. Pátria do Evangelho, essa coisa mística, né, de ser um espírito protetor, deles ali serem os que, né, seriam os protagonistas, né, dessa posição, né, do espiritismo no Brasil. Isso cheirava muito a vaidade, né, muito a essa questão de levar as pessoas para um lado mais místico e menos de pesquisadores. E aí começaram as primeiras divergências. Tá bom? Primeiros registros de perseguições aos espíritas. Quando será que aconteceu? Vamos ver, porque não sei se todos vocês sabem, o espiritismo era proibido em determinado período aí, foi muito perseguido, os primeiros espíritas tinham muita dificuldade, tinha muitos centros espíritas que tinham que fazer as coisas às escondidas. Mas vamos ver por quê. O imperador Dom Pedro II, em 1881, há registro de perseguições e proibições a reuniões espíritas. Em 6/9, quer dizer, 6 de setembro, uma comissão de espíritas foi recebida pelo imperador Dom Pedro II, a quem entregaram em mãos documento contendo minuciosa exposição dos fatos e o pedido de liberdade de culto e paralisação das perseguições. Então, olha que interessante. Como eram membros da corte ali que estudavam o espiritismo também, chegar até o imperador foi fácil, tá certo? E ali se constatou que os bispos da época, né, porque a igreja exercia poder muito forte, estava fazendo perseguições, proibindo, né, os católicos de frequentar as reuniões espíritas, condenando, dizendo que iriam para o inferno, que aquilo era coisa do demônio, coisa do diabo e por aí afora. Né? E o pessoal foi até o imperador, que acabou fazendo o quê? Ouviram então do próprio imperador que não haveria mais as proibições e nem perseguições. Há relatos, né, não oficiais, de que o imperador era simpatizante do espiritismo. Ele, como um pensador, né, ele não se deixava influenciar por crenças sem que não fizesse sentido a razão. Então ele acabou ajudando ali aos primeiros espíritas a darem sequência, né, nos seus estudos, sem a devida perseguição. Mustangs mais divergência. Eu acredito que muitos que vão assistir essa aula nunca ouviram falar em Mustang. Mas é importante ouvir falar e entender, porque o senhor Mustang aí e a teimosia de muitos espíritas aqui no Brasil é que fizeram o espiritismo se transformar no que ele se transformou hoje e trouxe muitos problemas para o espiritismo ao longo do tempo. Nós vamos ver isso agora. O Major Everton Quadros, que é esse que está, é um dos responsáveis, tá? Em 1883 foi traduzida a obra de Jean-Baptiste Mustang, Os Quatro Evangelhos, pelo Marechal Everton Quadros. E aí acirraram-se as divergências entre místicos e científicos, criando uma grande cisão no movimento espírita.
Lembra-se, o grupo Confúcio foi fundado em 1873 e 10 anos depois o Major Everton Quadros, que fazia parte daquele grupo que ficou, que os científicos se afastaram, os místicos ficaram e o Major Everton Quadros, então, de posse dos livros do Rostang, os traduz e traz para estudo. Bom, por que Rostang foi tão polêmico? E por que, na atualidade, pouco se ouve falar dele e de suas obras? Isso nós vamos ver a partir de agora, né? Por que foi polêmico e por que a gente ouve pouco falar dele, principalmente aqui na região sul e sudeste. Tá? É mais conhecido ali do centro-oeste para cima, né? Nordeste, por aí afora. Vamos entender essa história toda, tá? Primeiro está aqui, ó, os 4 evangelhos. Já começa pela capa do livro, tá? O livro 1, os 4 evangélicos, os 4 evangelhos, revelação da revelação. Jean Batista Rostang. Então já começa a perceber, pelo subtítulo, revelação da revelação. O Espiritismo ainda estava surgindo e o nosso amigo Rostang achou por bem que ele estava faltando coisas e que já precisava fazer uma revelação em cima daquela revelação. Então, nós vamos entender o que aconteceu. Primeiro vamos ver aqui os outros, ó. Só muda, na verdade, a cor, né, da capa do livro. Esse aqui é o livro 2, este aqui é o livro 3 e este aqui é o livro 4. Jean Batista Rostang, jurista e chefe da Ordem dos Advogados de Paris, encantou-se com o livro dos Espíritos e dos Médiuns. Porém, cismou que faltavam complementos sobre a origem e a natureza espirituais de Jesus e sobre a sua posição espírita em relação a Deus e ao nosso planeta. Então, ele, encantado, inclusive escreveu para Kardec, falando que precisava disso, de mais informações. Kardec pediu para ele ter cuidado, ter paciência, que a doutrina ainda estava em desenvolvimento. Isso nós estamos falando aqui, gente, é por volta de 1866, tá? Lembrando que o Livro dos Médiuns já tinha saído, né? O Livro dos Médiuns foi publicado em 1861, tá certo? Bom, ele insistiu e, como Kardec não deu a devida atenção, ele mesmo partiu para procurar essas informações, já que era possível fazer manifestações com os espíritos. Então ele foi em busca, né, de um centro espírita ou de uma médium que pudesse ajudá-lo a obter essas informações aí. Foi então em busca de reuniões espíritas que pudessem esclarecê-lo, principalmente sobre o tema em questão. Ele estava cismado com o texto em questão, ele queria saber sobre mais informações sobre Jesus, sobre essa sua capacidade, tá bom? E, como tem o velho ditado que diz que quem procura, acha, não é assim? Passou a frequentar reuniões com a médium belga Emile Collignon, que assessorada, olha só, gente, quem assessorava essa médium? Moisés e os apóstolos. Recebeu várias mensagens dos espíritos dos 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. Então, na verdade, esse livro, Os 4 Evangelhos, segundo o Sr. Rostang e a médium Collignon, primeiro tinha a assessoria de Moisés, depois tinha os 4 evangelistas escrevendo através da médium, por isso que chama-se Os 4 Evangelhos. Cada um dos evangelistas escreveu. Eu pergunto para vocês que são estudiosos do Espiritismo, qual a probabilidade de uma única médium, num momento em que o Espiritismo ainda estava nascendo, receber ali esses 4 evangelistas e mais o Moisés para assessorar? Façam a sua análise e vejam as probabilidades, né? Entre 1 e 100, de quanto que isso é possível. Fascinado, escreveu a Kardec que recomendou-lhe cautela, pois a doutrina ainda era recente para receber novas revelações. Porém, sem dar ouvidos, publicou as obras em 1866. Ou seja, então, na verdade, quando eu falei lá atrás, em 1866, foi um pouco antes. Em 1866, ele publicou os livros. Tá bom? Ele, contrariando até o próprio Kardec, que escreveu para ele, né? Ele subsidiou, na verdade. Ele era um homem que tinha posses, se desfez de tudo que tinha, ele estava fascinado, na verdade, né? Ele se desfez de tudo que tinha e subsidiou a publicação dos livros, tá bom? O
No primeiro volume, há uma introdução escrita por Rustang, da página 69 até a 126. Eu não entendo porque primeiro que uma introdução vai da página 69 até 126. E segundo, por que tão longa assim, né? E ali ele tem contidas, repetidas referências ao corpo fluídico de Jesus, ou a sua natureza extra-humana, e à virgindade de Maria, expressões que se estendem exaustivamente ao longo dos 4 volumes. Ou seja, além de uma série de outras excrescências que esses livros trazem, que são, para mim, não servem para nada, para quem estuda, né? Agora, para quem é religioso ao extremo, que é fanático, que é católico principalmente, esse livro é maravilhoso, porque mantém a Maria virgem. Sabe por quê? O dogma, né, da virgindade de Maria é respeitadíssimo demais. Me perdoem aí os católicos, talvez não nem gostem do que eu vou falar, mas isso aí para mim é um absurdo. Tá certo? Mas, como esse pessoal tinha uma crença fervorosa, eles precisavam de manter a virgindade. Então, qual foi a alternativa? Jesus não encarnou num corpo físico. Ele sempre se apresentou o tempo todo com corpo fluídico. É o que eles chamam de reencarnação fluídica ou encarnação fluídica. Jesus, então, não nasceu normalmente. Você preserva, assim, a natureza, né, da virgindade de Maria, não quebra esse dogma que é extremamente importante para muitos, e faz a questão do Jesus se apresentar. Se apresentou fluidicamente. Bom, analisem vocês se isso é viável ou não, tá bom? A afirmação do corpo fluídico de Jesus é uma das principais causas das divergências ocorridas no início do espiritismo brasileiro. Então, essa questão de afirmar isso, de manter essas crenças do Rustang, infelizmente fizeram uma divisão maior ainda do que aquela iniciada lá atrás, quando o pessoal começou a acreditar no anjo Ismael como sendo o protetor do espiritismo no Brasil. E que aquela turma, né, lá do grupo Confúcio, os que ficaram, seriam eles os protagonistas de manter a hegemonia do espiritismo no Brasil. Ora, é muito para minha cabeça, tá? Não sei se quanto a vocês, mas para mim é demais para aceitar. Fundação da Federação Espírita Brasileira, FEB. Também tem a ver com isso tudo que nós estamos vendo até agora, tá? Joaquim Carlos Travassos, que está ali. Depois da cisão do grupo Confúcio, os chamados místicos fundaram a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, com uma programação francamente evangélica, onde estudavam-se as obras de Rustang e efetuavam-se atendimentos à população mais carente. Então começa aqui uma forma de disseminar mais a doutrina, mas de uma forma mais religiosa, vamos assim dizer. Estudavam-se Rustang, fazia-se atendimento à população mais carente, né? E começa aqui, inclusive, a história da palestra, né, e do atendimento às pessoas. Porque essas pessoas mais carentes não tinham acesso aos livros, muitos não sabiam nem ler, então alguém tinha que ler e interpretar para as pessoas. É onde surgem aí as palestras, que é o que existe hoje no movimento espírita brasileiro, né? Foi desse grupo que surgiu, então, em 1884, a FEB, que teve como seu primeiro presidente o senhor Joaquim Carlos Travassos. Então, só para fazer uma contextualização, a FEB surgiu do grupo de dissidentes, quer dizer, aquele grupo que ficou, que os científicos, né, chamados científicos, se afastaram, ficou aquele grupo de mais místicos, né, mais religiosos, e esses fundaram a FEB. E a FEB defendia, né, defendeu por muito tempo o estudo das obras de Rustang, que, como nós vimos aqui, pretendia ser a revelação da revelação, coisa que o Kardec, vamos assim dizer, desconheceu na época dele. Um outro fato interessante, nós estamos vindo, né, de trás para frente, então um fato interessante aqui é que Machado de Assis se declara espírita. Vamos ver como é que isso aconteceu? Aqui uma foto do Machado de Assis, Crônicas de Machado de Assis, publicadas na Gazeta de Notícias, em 5/10/1885. Vamos ver o que ele fala.
Mal adivinham os leitores onde estive sexta-feira. Lá vai. Estive na sala da Federação Espírita Brasileira, onde ouvi a conferência feita pelo senhor M.F. Figueira sobre o Espiritismo. Então ele foi lá na sala da Federação, ouviu uma palestra. Lembra que eu falei que começou assim as palestras? E era o senhor M.F. Figueira que estava falando. Sei que isto, que é uma novidade para os leitores, não o é menos para a própria Federação, que me não viu e nem me convidou. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Que ele foi lá sem que soubessem que ele era o Machado de Assis. Primeiro que ele não foi convidado e ele não queria que isso fosse noticiado. Ou seja, ele foi lá como uma espécie de clandestino para ouvir o que esse pessoal tinha a dizer. Mas foi isso mesmo que me convenceu e converteu à doutrina. Foi este caso inesperado de lá entrar, ficar, ouvir e sair, sem que ninguém me desse pela coisa. Então, olha que interessante. Ele se converteu ao Espiritismo em função de ter ido lá de forma incógnita. Ouviu coisas que o convenceu. Olha que interessante. A partir daí ele passou a estudar o Espiritismo e declarar-se espírita ao ponto de escrever lá no jornal. Bom. Primeiras mensagens de união. Lembra que tinha havido ali a divergência? Então começam a surgir as primeiras mensagens tentando unir os espíritas, tá certo? Frederico PS Júnior, que é esse senhor que aí está. Nos anos de 1888 e 1889, foram anunciadas diversas comunicações de Allan Kardec, espírito, recebidas por Frederico Júnior, que exortavam os espíritas brasileiros a se unirem e harmonizarem-se na prática do estudo, da caridade e da unificação. Ó. Mensagem de Allan Kardec, tipo 20 anos depois do seu desencarne, que eu acho meio estranho de acontecer. Vinda de um único médium, mais estranho ainda de se aceitar. Adivinha o que aconteceu com essas mensagens? Elas ajudaram a unificar? O que vocês acham? Vamos ver? Não é preciso dizer que essas mensagens surtiram efeito contrário e acirraram ainda mais os ânimos daqueles que se consideravam contrapartidários da febre. Ou seja, o pessoal que estuda, né, não aceitou. Não dá para aceitar que venha uma mensagem de Kardec, principalmente de um único médium. Se o Kardec de fato quisesse escrever alguma coisa, ele teria que vir através de vários médios, que é o que ele propagava, né? O que ele ensinava, inclusive no livro dos médios e outros dos seus livros, dos seus apontamentos, tá certo? Então, mais uma tentativa aí que deu errado. Bezerra de Menezes. É importante que vocês entendam isso também para entender, para conhecer, né, e entender determinadas coisas que aconteceram principalmente. Em 1889, Bezerra de Menezes assume a presidência da FEB pela primeira vez. Promove o primeiro Congresso Espírita e trabalha pela união dos divergentes, porém fica no cargo apenas um ano. Não me pergunte as razões, que ele ficou só um ano. Ele tentou unificar o pessoal, mas não conseguiu, tá bom? Em 1895, Bezerra de Menezes volta a presidir a FEB e promove a primeira modificação dos estatutos, tornando obrigatório o estudo das obras de Rustang, juntamente com as obras de Kardec. Bom, lembra que o pessoal estudioso não aceitava Rustang e que o pessoal da FEB insistia em manter os estudos? Pois bem, Bezerra de Menezes, aqui em 1895, isso aqui não sou eu que estou dizendo não, tá, gente? Está na história da FEB, tá? Bezerra de Menezes tornou obrigatório em estatuto. Ele, quando presidente, colocou no estatuto da FEB que deveria ser obrigatório o estudo de Rustang. Ou seja, essa turma estava querendo impor goela abaixo ao pessoal os livros do Rustang. Sobre qual interesse? Hã? Olha isso aqui retirado lá da FEB, tá? Daí por diante, Bezerra de Menezes foi o catalisador de todo o movimento espírita na pátria do Cruzeiro, exatamente como preconizara Ismael. Bom, Ismael, lembra-se, aquele espírito que se manifestou lá atrás, dizendo que ele seria o protetor, que aquela turma, ou seja,
De cultura privilegiada, aliada à perspicácia de homem público e grande amor ao próximo, conduziu o barco da doutrina por águas atribuladas pelo iluminismo fátuo, pelo cientifismo presunçoso, que pretendia deslustrar o grande significado da codificação kardeciana. Opa! Olha isso que está escrito aqui. Iluminismo fátuo. Cientifismo presunçoso. Ou seja, eles estão querendo dizer, jogar ao contrário, que quem quer estudar e quem não aceita manifestações místicas é que está errado. Porque, na verdade, esses estão querendo deslustrar, né, o significado da codificação kardeciana, quando, na verdade, a codificação do Kardec diz justamente para estudar, diz justamente para não aceitar, né, mensagens vindas de um único médium e principalmente de um único espírito. Mesmo que venham vários espíritos através de um único médium, também não é para aceitar de pronto, tem que analisar. E aqui eles pretendem justamente colocar o contrário, tá certo? Quer dizer, quem estuda, quem questiona, na verdade está indo contrário à codificação espírita, quando na verdade é ao contrário, né? A codificação espírita pede para que nós estudemos, para que a gente questione. O próprio Kardec propôs isso e foi simplesmente ignorado por esse pessoal. Presidente da FEB em 1889, ao espinhoso cargo, espinhoso, hein? Cargo foi reconduzido em 1895, quando mais se agigantava a maré da discórdia e das radicalizações no meio espírita, nele permanecendo até 1900, quando desencarnou. Interessante, né? Então, de novo, ó, espinhoso cargo. Por que tem que ser espinhoso? Se não insistissem tanto com essa coisa do Rostang, talvez não fosse espinhoso. Talvez fosse mais fácil, né, agregar as pessoas. Mas estavam insistindo nessa coisa, então se tornou espinhoso mesmo. Tá certo? Novos rumos para o Espiritismo. Opa, parece que agora as coisas começam a caminhar para um rumo mais interessante. Leopoldo Cine. Lembra que o Bezerra de Menezes ficou até 1900, né? Como presidente da FEB, como a gente viu no slide anterior. Em 1900, desencarna Bezerra de Menezes e a FEB, através de Leopoldo Cine, muda sua orientação de estudo de Rostang, tornando-a optativa e funda a Escola de Médiuns. Opa, então parece que agora nós vamos ter novos rumos, né? Porque agora Rostang passa a ser opção e nós vamos fundar uma escola de médiuns, estudos, na verdade, né? Em 1904, se realiza, né, no Rio de Janeiro o primeiro encontro dos espíritas a nível nacional, onde se assentou as bases para a criação das federações estaduais, que deveriam agregar e orientar as casas espíritas em cada estado. Faltou um S ali nos casas, né? Bom, então a partir de 1904 é que começam a se assentar as bases para a criação das federações espíritas estaduais. Seguindo ainda, Caibart Schutter. Em 1904, na cidade de Matão, interior de São Paulo, Caibart Schutter, que era intendente, cargo que equivale ao atual prefeito, inicia-se no espiritismo através de reuniões de sessões tiptológicas. Tiptologia é batidas, né? E o Caibart Schutter, que era o prefeito da época da cidade de Matão, iniciou-se no espiritismo através dessas reuniões tiptológicas. E também ele funda aqui, olha, o Clarim. Em 1905 fundou o Grupo Espírita Amantes da Pobreza e o jornal espírita O Clarim, que atingiu uma tiragem mensal de 10.000 exemplares. Ficou conhecido como o bandeirante do espiritismo devido à sua tenacidade na divulgação da doutrina. Então vejam vocês que interessante, né? Esse jornal, para ter naquela época, em 1905, 10.000 exemplares na tiragem, é um feito histórico, né? Por isso que é importante a gente falar do Caibart Schutter, que é tão pouco conhecido no movimento espírita. E ele foi, diria assim, que ele foi importante, né, para a sequência do Brasil. Novos rumos para o espiritismo. Olha, estamos ainda dando sequência a esses novos rumos. Será que tem coisa diferente aqui? Mais um aqui, ó, Eurípides Barçanufo. Em 1905 ainda,
Eurípides Bazanufo, vereador da cidade de Sacramento, em Minas Gerais, fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, onde realizavam-se reuniões mediúnicas e doutrinárias e também auxiliavam os mais necessitados. Olha que bacana. Então nós tivemos ali em 1905, né, o Caibar Schutte, agora também lá em Minas Gerais, o Eurípides Barzanufo. Está aí uma estátua dele, né, na cidade de Sacramento. Ele foi médium inspirado, vidente, audiente, receitista, psicofônico, psicógrafo, desdobramento de bicorporeidade. Em 1907, ele fundou o primeiro educandário espírita do Brasil, o Colégio Allan Kardec. Olha que interessante. Nós estamos falando aqui, então, que em 1907, ele fundou o Colégio Allan Kardec. O nome do colégio é Allan Kardec. Tá? E é interessante a capacidade mediúnica do Eurípides Bazanufo, porque ele, além de médium de cura, ele também tinha essa questão da bicorporeidade. Né? Há inúmeros relatos, né, dele entrando em uma espécie de um transe e saindo do seu perispírito, né, para ir atender pessoas. Tá? Quem quiser conhecer um pouquinho, seria interessante estudar. Porém, ele fundou o colégio, que existe, se eu não me engano, existe até hoje. Tá? Tá aqui uma foto, ó, do Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, né, Minas Gerais. Essa foto é um pouco mais atual, porque nós estamos vendo um carro ali, que acho que é um Renault, né, Renault Logan, que é mais recente, né. Então, eu acho interessante mostrar essa foto aí para a gente poder ter noção que esse colégio existe até hoje e foi fundado lá em 1907. Ai, voltamos aqui a novas divergências e velhos rumos. Parece que a coisa estava indo bem e de repente volta novamente. Vamos ver o que aconteceu? Aristides Espínola. Em 1914, Leopoldo Cini perde a eleição e se afasta da FEB, levando consigo 2/3 dos associados. Aristides Espínola, novo presidente, encerra a escola de médios e estabelece oficialmente o estudo obrigatório de Rustang. Ai, meu Deus do céu. Volta de novo o Rustang, o pessoal parece que insiste, acaba com a escola de médios e toca Rustang de novo. Por que será? Qual é a insistência? Qual é a necessidade? Só eles para saber. Né? Qualquer um que estude Rustang vai ver que o Rustang não tem nada. Nada de bom. Nada que abra a cabeça. Tá certo? Eu vou, na sequência aqui, colocar um vídeo para vocês, que é um vídeo gravado de um congresso de rustanquistas. Me perdoem o pessoal se achar ruim comigo, mas eu tenho que mostrar que até hoje, principalmente lá na parte de centro-oeste, lá para cima, o pessoal ainda estuda Rustang. Tá bom? É um trechinho apenas que eu gravei aqui, que eu coloquei, eu editei, para só colocar um comecinho, para a gente poder ouvir. Vamos ver? Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós já tivemos aqui, inicialmente, já 4 palestras, né? Eu queria lembrar que o tema é encarnação. Mesmo a última palestra está ligada a uma encarnação, só que no caso especial, a encarnação fluídica, né? E agora eu quero falar sobre a origem da encarnação e esse título aí, e os criptógonos carnudos, porque isso é uma das comparações que Rustem faz com o espírito primitivo, e é que sofreu mais crítica. E como é um nome assim muito esquisito, né? Não muito conhecido, criptógono carnudo, aqueles mais assim, não afetos aos estudos, a uma melhor meditação, saíram condenando. Alguns até escrevem assim, o que é isso? Ora, é só estudar para saber o que é. Bom, vou voltar um pouco aqui. Vocês viram que no vídeo, né, era em Anápolis, se não me engano, Anápolis é em Goiânia, né, em Goiás, não Goiânia, em Goiás, esse congresso aí. Ele está falando que já fizeram ali uma outra palestra sobre reencarnação fluídica, que é aquilo que eu estava falando, da defesa que eles fazem, né? Do Jesus não ter nascido, ter se apresentado só como um corpo fluídico.
E essa história do criptógrafo carnudo, que teoricamente é uma espécie de retrocesso, né, que o espírito pode ter, retroagir, coisa que o Kardec não defende. E ainda vem com essa história, né, que tem que estudar, pelo amor de Deus, amigo. Estudar Rustang não dá, não dá mesmo. Mesmo com as divergências por volta de 1920, o espiritismo no Brasil cresce a passos largos entre a população mais carente, através dos médiuns receitistas e da homeopatia, introduzida por Bento Moore por volta de 1886. Bom, aqui eu só coloquei que a homeopatia veio para o Brasil em 1886 com Bento Moore e que foi largamente utilizada, né, nos inícios aí do espiritismo. Muitos médiuns receitistas. O próprio Manuel Bento, que é a instituição que eu presido atualmente, ela foi fundada através de uma médium receitista, que na época não era médium, né? Ela era tida assim como uma espécie de, como é que se chama? Benzedeira. Muitas benzedeiras, né, usavam essas receitas, né, de remédios caseiros, feitos de ervas, e ajudavam muito. E muitas das instituições espíritas também passaram a fazer isso, tá bom? Em 1926, é estabelecida uma Assembleia Nacional Constituinte Espírita, onde é fundada a Liga Espírita do Brasil, a fim de se criar uma entidade federativa alternativa à FEB. Está aqui o Leôncio Correia, que foi um dos que protagonizaram isso. Então, nós estamos falando aqui em 1926, se cria uma espécie de uma, não vou dizer uma federação, mas uma agregação de pessoas, né, e de entidades que pretendiam fazer frente para a FEB, que não aceitava essa história da imposição de Rustang, entendeu? Precisava ter um espiritismo mais livre, onde o pensamento, né, e o livre pensar fosse protagonizado, não simplesmente aceitar essas ideias lindas de sei lá quem, né? A FEB não participa do evento e ainda convoca uma reunião nesse mesmo ano e na mesma cidade, Rio de Janeiro, dando surgimento ao embrião do atual Conselho Federativo Nacional. O atual que eu falo é o da FEB, tá bom? Conselho Federativo Nacional da FEB. Então vocês vejam que a FEB não aceitou muito bem a ideia, ainda promoveu um encontro no mesmo dia, na mesma cidade, para poder se antagonizar com o pessoal. Espíritas, né? Deolindo Amorim teve expressiva participação na Liga Espírita. Posteriormente, esse é o Deolindo Amorim, tá, gente? Posteriormente, a Liga Espírita do Brasil passou a denominar-se Liga Espírita do Distrito Federal. Com a transferência da capital do Brasil para Brasília, a Liga passou a ter nova denominação, Liga Espírita do Estado da Guanabara. Mais tarde, passou a denominar-se Federação Espírita do Estado da Guanabara e, por fim, Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, é interessante a gente observar aqui que aquela turma que fundou a Liga Espírita acabou se transformando mais para frente na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que teoricamente não tinha ligação com a FEB. Depois nós vamos ver que muitos... Por que Rustang não é conhecido no Sul-Sudeste? Nós vamos ver que é em função dessa não ligação com as federações estaduais, né, dos estados do Sul e Sudeste com relação à FEB, por não aceitar essa imposição de Rustang. Novo impulso e crescimento. Com quem? Bom, com Chico Xavier. A partir de 1935, o Espiritismo ganha um impulso fenomenal devido ao médium Chico Xavier e seus livros, aliado a vários novos livros traduzidos e publicados pela FEB, porém, todos eles com um cunho religiosismo, lembrando que a FEB tinha essa intenção, né, de manter o pessoal sobre uma ótica mais católica, uma ótica mais igrejista, né, onde o pensamento, o questionamento não era permitido. Então, a maioria dos livros que vêm da FEB trazem essa conotação. Às vezes até de uma forma subréptica, né, assim, não tão clara, né, uma coisa assim mais entronizada nos meandros do conteúdo dos livros, tá? Não é tão declarado assim. Em 1944, a viúva e filhos de Humberto de Campos entram com uma ação contra a FEB,
e Chico Xavier, pleiteando os direitos autorais dos livros psicografados. A partir daí, o espírito passa a assinar como irmão X. Então, até então, os livros eram assinados com Humberto de Campos, depois passam a ser assinados por irmão X. Isso é só importante para a gente entender. E para entender melhor essa história aí, a gente tem esse livro aí, ó, Psicografia ante os Tribunais, do Miguel Timpone. Bom, gente, tava bom, né? Mas vamos ver mais lenha na fogueira. Vamos ver o que se trata. Tá aqui, ó, FESP, FEC, né, que é a Federação Espírita Catarinense, e a FERGS, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. No ano de 1947, há uma nova grande divergência envolvendo as federações espíritas estaduais do Sul, do Norte e do Nordeste, e a FEB, devido à imposição do estudo das obras de Rustang. Só voltando um pouquinho, perdão, eu já tinha falado lá atrás, mas vou só repetir, né? Então o pessoal aqui do Sul-Sudeste se rebelou, quer dizer, não aceitava essa imposição do Rustang, tá certo? E essa insistência da FEB, né, em obrigar os estudos das obras do Rustang. Por isso que houve essa separação. Em junho de 1947 é fundada a USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, que foi criada com a finalidade de unir as instituições espíritas e difundir o espiritismo, além de orientar a uniformização na prática da doutrina espírita. Então, o grande objetivo da USE aqui é, a partir, né, fora das federações, criar essa união das sociedades espíritas que, inclusive, buscavam estudar, né? Tá bom? Está aqui o Herculano Pires, que era novinho na época, né? A USE foi criada a partir das bases do movimento espírita paulista, com expressiva participação de centros e entidades federativas. Então, foi aqui em São Paulo que a USE foi estatuída, né? O Herculano Pires meio que participou disso também. Aliás, eu coloquei até o Herculano Pires aqui porque ele é desconhecido, principalmente dos espíritas mais novos, mas ele foi um dos espíritas mais lúcidos que existiu. Um grande questionador desse movimento espírita brasileiro, grande questionador da FEB, inclusive, né? Era um homem estudioso e muitos diziam, né, ou principalmente, né, que ele era o metro que melhor mediu Kardec. Aí vocês vejam, né? Foi o resultado, né, da unificação de 4 entidades paulistas então existentes. Olha o que existia, gente, além das federações, né? A Liga Espírita do Estado de São Paulo, União Federativa Espírita Paulista, Federação Espírita do Estado de São Paulo e Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. Olha a quantidade de federações que existiam, né? Cada uma querendo buscar ali o entendimento da doutrina, como se a doutrina precisasse disso. Em 1947, cerca de 5.000 pessoas e 551 centros espíritas participaram do encerramento do primeiro congresso da USE, realizado no ginásio do Pacaembu. Essa foto aí, gente, é uma foto original desse congresso, tá? Olha que interessante, a gente poderia imaginar que em 1947 reuniria 5.000 pessoas e 551 centros espíritas num congresso. Foi muito importante isso daí na época, né? Está aqui uma outra foto, ó, lá desse congresso, tá? Novas tentativas de união. Edgar Armon. Em 1948, a USE, então, sob a presidência de Edgar Armon, promove o primeiro congresso espírita brasileiro, né, de unificação espírita, mas sem grandes resultados. Surge, então, em 1949, no Rio de Janeiro, promovido pela FEB, em contraponto ao segundo encontro espírita pan-americano, o Pacto Áureo, que tentou estabelecer novas diretrizes para o movimento espírita nacional, mas sem qualquer resultado prático. O Pacto Áureo foi uma tentativa da FEB de unir as federações todas em torno da FEB em si. Ela almeja ser a casa-máter do espiritismo do Brasil, né? Almeja ser o órgão, segundo as promessas lá que o Ismael fez para eles, né? Que eles seriam os grandes aglutinadores. Mas sem estudo, gente, não vai aglutinar nada.
Porque qualquer um que pense, qualquer um que tenha a capacidade, né, de ter a liberdade do seu pensamento, não vai aceitar essas ideias, tá certo? E não deu certo isso aí que eles tentaram fazer, e eu vou explicar para vocês. Está aqui uma foto aí do Pacto Aldo, né? O problema está no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Esse aí foi o problema. Que nesse Pacto Áureo, inclusive, eles tentavam fazer com que seguissem as diretrizes contidas nesse livro, que para mim é uma excrescência, desculpe o termo que eu vou usar aqui, tá bom? Um livro que para mim não contribui em nada para o movimento espírita. E vamos ver por quê. A página 124 do livro apresenta Rustang como um coadjuvante que veio auxiliar Kardec. Para uns é na página 124, dependendo da formatação, né, da edição do livro, é na página 136, que Rustang é apresentado como um coadjuvante de Kardec. Isso aqui, gente, para quem estudava, surgiu como algo assim, como uma bomba. Porque, primeiro, tratava-se de uma pseudo-psicografia de Chico Xavier. E ali, o pessoal questionava Chico, será que realmente o Chico psicografou isso ou foi uma introdução feita sorrateiramente pela febre? É difícil saber, sabe por quê? Porque não se tem mais os originais. Então não se sabe até que ponto foi o próprio Chico ou se foi uma introdução da febre tentando impor novamente a ideia do Rustang. Olha que interessante, gente. Isso aqui é uma outra pulguinha na orelha para que vocês pensem. Leopoldo Machado tinha uma palestra lá na FEB intitulada Brasil, Berço da Humanidade, Pátria dos Evangelhos. Esse título da palestra tem alguma coisa em relação ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Não parece ser algo assim muito similar? Acontece que essa palestra, né, ela saiu no periódico, né, na revista O Reformador, que é um periódico mensal da FEB, nas edições de 3/10 de 1934, nas páginas 519 e em 1/11 de 1934, na página 575. Então, é uma palestra cujo título é essa, e o livro depois vem com um título semelhante e com ideias semelhantes, em 1938, se eu não me engano, tá? 4 anos depois. Então, é para realmente deixar a pulga atrás da orelha, né? Para quem estuda. Novos divulgadores de peso. Vamos ver quem são? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Por volta de 1950, o médium Jerônimo Mendonça Ribeiro, né, da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, tornou-se um grande trabalhador, palestrante e escritor espírita, que trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação doutrinária. Eu o conheci, tá? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele foi 3 vezes lá no Manuel Bento, há muitos anos atrás. Mesmo paralisado em uma cama ortopédica e também cego, trabalhou arduamente pelo ideal espírita, o que causava admiração e o tornou conhecido no meio como gigante deitado. Então ele era paraplégico, né, ou tetraplégico, não sei qual é o termo que se usa, cego, ele não se movimentava, ele ficava o tempo todo deitado numa maca, ele saía pregando espiritismo por aí, gente, numa perua Kombi, o pessoal levava ele para vários lugares do Brasil. E quando esse homem abria a boca para falar no microfone, era uma coisa assim impressionante, tá? Era clássico, né? Era claro perceber ali uma manifestação da espiritualidade, né? Através dele, como médium. Tá certo? Seguindo ainda como novos divulgadores de peso. Está aqui o Zé Arigó. O Zé Arigó não era espírita, mas é importante a gente ver que ele trouxe a sua mediunidade e trouxe luz para o movimento espírita. Também nos anos de 1950, o médium José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, iniciou as suas atividades paranormais na cidade de Congonhas, Minas Gerais, onde durante cerca de 20 anos de intervenções espíritas inusitadas o tornaram famoso nacional e internacionalmente. Ele recebia o Dr. Fritz, né, e fazia aquelas operações usando garfo, faca não esterilizada, é uma coisa assim até ruim de se ver, né, mas que causava... chamava a atenção do pessoal, parte científica, estudiosos, jornalistas, vinham ver o que estava acontecendo.
Era uma forma de divulgar esse inusitado, né? Divulgar a existência de algo além daquilo que a gente imaginava. Se eu não me engano, está saindo um filme sobre ele, né? Recentemente, aí nós vamos ter noção dessa existência de um filme. Ele incorporava o método alemão Dr. Fritz e realizava curas milagrosas através de intervenções cirúrgicas precisas, utilizando objetos não esterilizados. Já falei sobre isso, é só para deixar claro aqui, né? Por que ele foi importante para a divulgação do espiritismo, apesar de não ser espírita. Seguindo ainda, com novos divulgadores, nós vamos falar agora aqui do que? Das obras básicas de Allan Kardec. Mas por que isso é importante? Em 1948, a FEB, apesar das coisas que nós já vimos até agora, ela inaugura sua gráfica, objetivando atingir o grande público com edição de livros espíritas a baixo custo. Então, isso aqui é importante porque, nós vamos ver aqui alguns livros. É importante porque, né, trouxe para o público mais, vamos dizer, pobre, condições de adquirir os livros, né, de uma forma mais barata. A fundação, né, desta gráfica ajudou, a partir de 1948, a baratear o custo dos livros, apesar dos problemas que tem em alguns. Mas o importante é que tem os livros básicos do Kardec também. Desde então já foram impressos mais de 39 milhões de obras de 160 autores e 500 títulos diferentes. Isso aqui já deve ter aumentado, tá, gente? Porque essa palestra aqui tem pelo menos uns 5 anos que eu faço, né? Então deve ter aumentado isso aqui. Desde os livros de Allan Kardec, né, os livros de Allan Kardec ultrapassaram mais de 10 milhões e os psicografados por Chico Xavier ultrapassaram 16 milhões, sendo que o livro Nosso Lar supera a marca de 2,2 milhões. Realmente são números expressivos, né? Levando o movimento espírita para muitas pessoas. Está aqui uma foto da sede atual da FEB lá em Brasília. Sinceramente, eu não vejo necessidade de uma suntuosidade tão grande. E não é crítica, não, é só uma constatação, tá? Eu acho que o espiritismo ele precisa ter menos condições materiais, né, e mais condições espirituais. Nada contra, tá? Quem goste. Mais lenha na fogueira 2. Tava bom, né? Vamos ver. Tá aqui o Hercílio Mais. Em 1955, o médico curitibano Hercílio Mais inicia a publicação das suas obras psicografadas pelo espírito Ramatiz. Antes, porém, de se tornar espírita, ele foi teosofista, maçom e Rosa Cruz. Bom, qual é o problema do Ramatiz? Vamos ver. Essa aí é uma foto que tenta exemplificar o que é o espírito Ramatiz. Os livros psicografados por Mais e Ramatiz são duramente criticados no meio espírita, por desnaturar as linhas mestras da codificação kardeciana, ao veicular teorias espiritualistas não esmiuçadas por Allan Kardec. Então, é assim, são livros que trazem outros tipos de informações, viajam um pouco aí na maionese, no aspecto, desculpe o termo que eu estou usando, né? Viajar na maionese, mas no aspecto de trazer uma série de coisas não comprovadas. E o grande problema é que através de um único médium e através de um único espírito. Eu tenho todos os livros do Ramatiz, li vários deles, não li todos, porque eu confesso que ele se torna um pouco prolixo. Livros aí de 200 páginas poderiam ser 50, 60, porque ele volta, né, lá na frente para o mesmo assunto, poderia ser mais conciso, mas as informações que ele traz são informações que carecem de serem comprovadas. E eu precisaria que outros médiuns e outros espíritos pudessem falar determinadas coisas, tá? Divulgação inusitada. Vamos ver o que se trata? A partir de 1957, o Espiritismo ganha um novo componente de divulgação no Brasil e no mundo, através da publicação pelos Correios de uma série de selos comemorativos alusivos à doutrina kardecista, iniciando com o selo do centenário da codificação do Espiritismo. Isso saiu numa das revistas mais importantes que tinha na época, que era a revista O Cruzeiro, tá? De 1957, falando dos selos alusivos ao Espiritismo. Está aqui um deles, 1957, primeiro centenário da codificação do Espiritismo.
Tem um outro aqui, em 1964, ó, o Evangelho da Codificação Espírita, centenário, né? 1969, ó, o centenário da morte de Allan Kardec. 1969 ainda, o centenário da imprensa espírita no Brasil. Lembra aquela ali, a foto do Luiz Olímpio Teres de Menezes, né? Lembra que ele fundou o primeiro periódico lá em 1869? Esse selo é alusivo ao centenário. 2004, o centenário do nascimento de Allan Kardec. 2010, né, centenário do nascimento de Allan Kardec. De Chico Xavier. Por que é importante e por que eu coloquei isso aqui? Porque os selos vão nas cartas e as cartas vão para o mundo inteiro. E aí as pessoas têm curiosidade, tem pessoas que colecionam selos, né? Eu tenho esses selos aí. Pessoas que colecionam, então é uma forma que você tem de divulgar a doutrina, não só no Brasil, como no mundo todo. Por isso que eu coloquei como divulgação inusitada. Mais lenha na fogueira 3. Parece que o pessoal não sossega, né? Divaldo Franco, novinho aí, ó. Em 1959, a FEB recusa a primeira obra mediúnica de Divaldo Franco, alegando ter uma profunda semelhança, se não dizer um plágio, com as obras do espírito André Luiz psicografadas por Chico Xavier. Então, o Divaldo Franco, que hoje é conhecidíssimo e defendido inclusive pela própria FEB, lá no começo foi acusado de plágio, tá? Até que ponto isso é verdade ou não, não sabemos. Mas tem mais coisa aí pela frente. Em abril de 1962, vem ao público este caso através do folheto Para Onde Vamos Espíritas, editado pelo Movimento Universitário Espírita de São Paulo. Em 2004, foi tema de matéria do programa Fantástico. Ou seja, essa divergência aí, essa acusação de plágio, foi divulgado aí pela Movimento Espírita, né? Universitário de São Paulo, em 1962, mas em 2004 foi tema de um programa do Fantástico. Para vocês verem como a coisa acabou se repercutindo, né? Eu trouxe um trechinho do vídeo, vamos ver? Um escândalo que ficou em segredo por 40 anos mobiliza os seguidores do maior médium do Brasil. Chico Xavier deixou por escrito uma acusação contra aquele que hoje é um dos mais conhecidos nomes da comunidade espírita do Brasil. Na velha máquina de escrever, de onde saíram mais de 400 livros psicografados por Chico Xavier, também foram redigidas 8 páginas de um documento considerado o mais polêmico do espiritismo no Brasil. A data, 10 de junho de 1962. Numa carta mandada a um amigo, Chico Xavier acusa de plágio o maior orador da doutrina espírita do país, Divaldo Pereira Franco. Bom, foi só um trechinho, né, que eu trouxe aí para vocês verem que foi tema do Fantástico. Quem quiser, procure, né? Aliás, as imagens não estão lá muito boas, mas é porque é um filme antigo. Procure no YouTube que vocês vão encontrar a matéria completa, tá bom? Tá aí. O Espiritismo e a Política. Em 1961 é criado em São Paulo, na capital, na Faculdade de Direito da USP, o Movimento Espírita Universitário, ou Movimento Universitário Espírita, que objetivava a organização dos espíritas na universidade e a divulgação do espiritismo. Após o golpe de 64, este movimento ganha contornos políticos, tentando canalizar o espiritismo com as correntes filosóficas em voga na época, notadamente o marxismo. Está ali, né, ó, cartaz do Movimento Espírita Universitário com Kardec e Marx, como se eles fossem complementos um do outro, né? Está aqui um dos exemplares de um editorial que eles faziam, né, de uma espécie de jornalzinho que eles distribuíam, que chamava A Fagulha. Tem um outro exemplar aqui, mais um, ó. E aqui, infelizmente, um livro, Espiritismo e Marxismo, que também foi publicado, tentando trazer o lado político para o movimento espírita. O movimento espírita é apolítico. Eu não consigo, né,
apesar de nós sermos políticos, né, o tempo todo, mas o movimento espírita ele tem que ser apolítico. Ele não pode defender correntes. Ele é o que é. Cada um vai... Nós somos políticos e nós vamos nos inserir no espiritismo de acordo com as nossas crenças, de acordo com as nossas convicções, tá certo? Mas, infelizmente, existem hoje em dia, inclusive, espíritas de esquerda, espíritas progressistas. Para mim, não faz sentido isso, tá bom? Espiritismo é espiritismo. E cada um vai absorver de acordo com aquilo que traz, né, nas suas convicções. Mais lenha na fogueira 4. Parece que não tinha acabado, mas vamos seguir. Isso aqui é importante, tá, gente? Em 1964, ocorreu o rompimento de Chico Xavier com a FEB, motivado por uma questão de direitos autorais dos livros. Americanos queriam traduzir e publicar os livros do Chico, mas a FEB não permitiu. Lembra-se? O Chico, ele destinou todos os direitos autorais dos seus livros para a FEB. Ele psicografava, né? Entregava para a FEB e passava os direitos autorais. É uma forma que a FEB teve, inclusive, de enriquecer, de crescer, né? Na sua gráfica, de investir na gráfica e por aí afora. Porque os direitos autorais do livro iam para ela. Parte também ele destinava para algumas obras de caridade. E o Chico ficou tremendamente chateado com o pessoal da FEB, porque não autorizaram, porque os americanos queriam traduzir os livros no inglês e publicar. E a FEB simplesmente não autorizou. E como o Chico também não tinha os originais de muitos dos seus livros, acabou tendo que se render aos fatos. Então o que ele fez? Rompeu e a partir daí ele passou a publicar os seus livros em outras editoras. Há indícios, inclusive, de que as psicografias originais dos livros foram destruídos pela FEB. A partir de 1975, então, né, os livros de Chico passaram a ser publicados por outras editoras. Pior ainda, né? Há indícios da destruição dos livros, né, dos originais do Chico. Para mim, isso daí é uma coisa muito séria que, infelizmente, não é tratado da forma devida no movimento espírita. O espiritismo ganha novos ares. Chico Xavier no programa Pinga Fogo. Em 1971, a divulgação do espiritismo alcança um marco histórico através da participação ao vivo de Chico Xavier no programa de TV Pinga Fogo da Rede Tupi, que teve duração de 3 horas e não de 1 hora como era previsto. Isso é interessante, porque esse programa estava previsto para ir ao vivo 1 hora, e devido ao interesse do público e às coisas inusitadas que estavam acontecendo, né, ficou 3 horas no ar. Vários vídeos podem ser encontrados na internet, né, desse programa que foram restaurados e são colocados ali no YouTube. Procurem Pinga Fogo que vocês vão encontrar, tá bom? Com grande repercussão junto à audiência, a emissora repetiu o programa no mesmo ano com 4 horas de duração, atingindo um público estimado de mais de 20 milhões de brasileiros. Dá para imaginar, em 1971, 20 milhões de brasileiros. Ora, se em 1970 nós tínhamos 90 milhões, em 71 devia ter o quê? Uns 92 milhões de brasileiros, dos quais 20 milhões estávamos ligados ali durante 4 horas no programa Pinga Fogo para ver o Chico Xavier. Gente, isso é ou não é uma divulgação e ganhar novos ares, né? A partir daí. Vamos ver por quê? Antes, porém, vamos ver novas alianças e mais pseudos escândalos. O pessoal não sossega, né? Em 1973, sob o comando de Edgar Armon, que já havia discordado das diretrizes da FEESP e da USE, 8 casas espíritas de renome se unem e fundem a Aliança Espírita Evangélica. Então nós também temos agora a Aliança Espírita Evangélica. Que, aliás, eles editam esse jornal, né? Vou voltar aqui, ó. Eles editam esse jornal O Trevo, né? Até hoje. Herculano Pires, em 1974, né, lança o livro Na Hora do Testemunho, alusivo ao escândalo protagonizado pela FEESP, com o lançamento de 30 mil exemplares da revisão do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Bom, o pessoal da FEESP aqui de São Paulo, por sua própria conta, resolveu fazer uma revisão
do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Sem autorização do próprio Kardec, é lógico, né? Sem autorização dos demais espíritas, eles resolveram, por conta deles, fazer isso. E o Herculano Pires se insurgiu contra isso, né? Foi contrário. Inclusive escreveu esse livro na hora do testemunho. E a partir daí a FESP, então, recolheu todos os exemplares dos livros, tá? Esse livro não veio a lume, então poucas pessoas o possuem. O Espiritismo na TV. Está aqui, ó. As novelas com temática espírita. A Viagem, de 1975. Olha como que eram os galãs da época, né? Eu, sinceramente, não lembro de muito deles, não. Apesar de que aquele barbudo ali parece ser o Tony Ramos, né? Bom, se vocês lembram, depois vocês veem aí os nomes. Aliás, seria legal até descobrir o nome deles todos, né? Em 1975, aproveitando o interesse do público pela temática espírita, principalmente pelo programa Pinga Fogo, a Rede Tupi lança a novela A Viagem, que atingiu níveis de audiência altíssimos para a época. E realmente teve, viu, gente? Níveis de audiência, assim, impressionantes. A partir dessa experiência bem-sucedida, vieram outras novelas com a temática espírita que também alcançaram altos níveis de audiência, despertando o interesse do público para a doutrina espírita. Está aqui, né, A Viagem, em 1975. Depois nós temos aqui, ó, o Profeta, em 1977. Sétimo Sentido, em 1982. A Viagem Remake, em 1994, quer dizer, uma roupagem nova para A Viagem. Um Anjo de Mim, né, em 1996. Alma Gêmea, em 2005. O Profeta, que é uma remontagem, em 2006. Escrito nas Estrelas, em 2010. Amor, Eterno Amor, em 2012. E Além do Tempo, em 2015. Vocês estão vendo a quantidade de novelas espíritas? Porque justamente chamou a atenção do público e essas novelas naturalmente ajudaram a crescer o interesse no movimento espírita, né? Deve ter mais aqui, é que eu não esqueci de colocar, tá bom? Ou na verdade eu não atualizei a minha palestra. Agora vamos ver o Espiritismo na mídia. Programas jornalísticos com temática espírita, Fantástico, 1978, para a psicologia, foram 3 programas. Ainda aproveitando-se do interesse do público que despertava para o inusitado e a busca de explicações, a partir de 1975 foram lançados vários programas de entrevista e jornalísticos, explorando a temática espírita. Está aí o primeiro que eu falei para vocês, né? O Fantástico. Depois nós temos aqui ainda o Fantástico, ó, de 1981, Luiz Antônio Gasparetto, com 2 programas. A Hora do Jô, em 1990, também com Luiz Antônio Gasparetto. O Gasparetto, depois ele deixou de ser espírita, mas nessa época ele era muito conhecido e jornais, cientistas do mundo inteiro vinham para ver, né? Ele, como é que poderia dizer, pictografava livros, não é psicografava, pictografava livros não, telas, quadros. Psicografia é livros, pictografia é telas, né? Pinturas. E ele chegava a fazer 4 pinturas ao mesmo tempo, um em cada mão, nos 2 pés, era uma coisa assim inusitada mesmo, tá? Por isso que foi tema de vários programas. Globo Repórter de 2002, ó, Pesquisas Espirituais. Mais Você, de 2012, com Divaldo Franco. Globo Repórter de 2012, O Mundo das Curas. E agora nós vamos falar de revistas. Também na imprensa escrita, né, o Espiritismo vem sendo ao longo do tempo explorado através de uma série de reportagens e entrevistas em diferentes revistas. Está aqui uma super interessante, né, ó, Ciência Espírita. Isto é, ó, As Verdadeiras Mães de Chico Xavier. A História, né, da Biblioteca Nacional, o Espiritismo. O Novo Espiritismo, na revista Época. Veja, Vida Após a Morte. Eu acho essa capa da revista fantástica, né? Volto Já.
Então vocês vejam que nós vimos aqui, ó, super interessante, Época, Veja, tá certo? São revistas, né, diferentes tratando do tema. Isto é também, né, ó, Cartas do Além, uma super interessante, exclusiva sobre o Chico Xavier, a revista inteirinha falando do médium. Mais uma revista, isto é, ó, Médiums. Mais uma Veja, Medicina e Fé, tratando da cura ali do... É Giannichini, né, o nome desse rapaz? Reinaldo Giannichini, né? Mais uma revista falando do tema aí. Ainda dando sequência no espiritismo da mídia, nós vamos ver outras manifestações ocorridas na mídia, em geral, que dão profusão, né, à manifestação do espiritismo. A partir de 1960, há uma explosão de publicações de livros espíritas através do surgimento de novos médiuns e da fundação de novas editoras especializadas. A primeira delas aqui é a Petit Editora, especializada em livros espíritas. Mas tem também a Lumen Editorial, tem a Leite, que é a Livraria Allan Kardec Editora, que também só publica livros espíritas. Tem a Editora Vida e Consciência, gráfica, né? Editora Vida e Consciência, que é da Zíbia Gasper, era da Zíbia, né? Ou ainda existe a editora, mas a Zíbia já desencarnou. Os romances espíritas, apesar de severas críticas dos dirigentes e líderes espíritas, são os responsáveis pelo despertar do interesse de grande parte do público leigo que aportam nas casas espíritas em busca de explicações. Então, tem quem não goste dos romances, mas na verdade eles ajudaram, né, na divulgação. Teve uma época que era muito comum você ver as pessoas nos ônibus, nos metrô, lendo livros. Aí você ia ver, era um livro que tinha uma capa espírita, quer dizer, era um livro, né, que era espírita. Isso fazia com que as pessoas então buscassem as casas espíritas, e as casas espíritas tinham que estar preparadas para receber esse público, tá certo? Médios como Zíbia Gasparetto, Vera Lúcia Manizek, Eliana Machado de Coelho e José Wilson Frugilo Júnior são responsáveis por mais de 70 títulos de livros diferentes, atingindo altos índices de publicação e leitura. Está aqui um livro da Zíbia, né, Quando Chega a Hora, um livro da Vera Manizek, né, pelo espírito Antônio Carlos, Morri e Agora. Aliás, esse livro aqui, ele não é bem um romance, mas ele conta histórias de espíritos ambientados lá no plano espiritual, tá? É como se ele fosse uma espécie de um repórter, ele vai entrevistar os espíritos já desencarnados. E tem alguns interessantes, como, por exemplo, tem um rapaz que morreu de AIDS, tem um presidiário, tem um suicida, e por aí afora, tem um mendigo. Então, olha só que inusitado que é, né? Quem não leu ainda, eu acho que vale a pena ler esses livros, tá? 100 Regras para Amar, da Eliana Machado de Coelho, né, pelo espírito Shélida. Eu confesso que eu gosto bastante dos livros da Shélida, apesar de serem romances, né, bem com bastante páginas, né, volumosos, vamos assim dizer. Eu gosto. Ala 18. Também os livros do Frugilo, né, eu gosto bastante. São livros que vale a pena ler, e esse Ala 18 também é um livro que pode contribuir bastante. E, aliás, ó, tem uma editora que eu não tinha colocado ali, né? A ID, é outra editora espírita, né? Atualmente, o mercado editorial espírita conta com mais de... Isso que é o problema também, tá, gente? Mais de 8.407 livros, editados por 181 editoras e 1.691 médios diferentes. Destes, 3.183 livros foram ditados por 712 espíritos a 434 médiuns. Dá para imaginar o que é isso? O que virou o movimento espírita no Brasil? Um mercado editorial lucrativo, né? Eu fico com a pulguinha atrás da orelha, assim, desses 8.407 livros, quantos, de fato, são livros instrutivos, né? E quantos são livros que só chovem no molhado, né? Requer muito estudo de Kardec para poder ler esses livros aí e não se deixar influenciar, viu? Aliás, eu quero agradecer aqui ao Ivan Franzulin, que é ele quem
através das suas pesquisas, né, chegou a essas conclusões aqui. Ivan René Franzolin, meu grande amigo. Rádios e TVs espíritas. A partir de 1990, começam a surgir em vários pontos do Brasil as rádios e TVs espíritas e programas espíritas em rádios e TVs comuns. Surgem também as rádios e TVs espíritas na web, assim como vários sites exclusivos para a divulgação da doutrina. Está aqui, ó, Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a Rádio do Bem, né, comunicando com o bem. Perdão. A rádio não dá para ver, não sei se é Espaço Vida e Consciência, não dá para ler direito ali no logo. Tá? Mas é uma rádio espírita. Rádio Bom Espírito, que é www.radiobomoespírito.com. Rádio SEAC. Rádio Portal da Luz, divulgando amor. Rádio Espírita de Campinas. Rádio Espírita, né, a rádio que valoriza a arte, radiofraternidade.com.br, Rádio Mundo Maior Espírita, Rádio Boa Nova, que é aqui de Guarulhos, né? TV Alvorada Espírita, Rede Visão, TV Mundo Maior, que também se compõe ali com a Rádio Boa Nova, né? TVC, Reflexão Espírita e a TV Web Luz. TV Web Luz, na verdade, é uma TV web, né, que foi fundada, vamos dizer, pelo Manuel Bento e pelo Núcleo Espírita Padre Isabel, que são companheiros nossos aí, nós meio que mantemos essa rádio no ar, né, essa TV Web Luz. Aqui, ó, o Espiritismo da Depressão. Quem não conhece, vá procurar esse site que é muito interessante, tá? E tem o canal Amigos da Luz, que eu também indico, que é um canal lá é um canal que está na internet, né, voltado à divulgação do Espiritismo, mas de uma forma assim, trazendo um certo humor para a questão. Eu vou colocar para vocês agora um vídeo, né, do canal Amigos da Luz, que é um dos vídeos deles, um dos primeiros vídeos que eu acho muito legal que vocês vejam. Alô? Senhor Rubens Fonseca de Moraes? Eu mesmo. Aqui é do plano espiritual. Da onde? Parabéns, o senhor foi selecionado e acaba de ganhar uma viagem inteiramente grátis. Ah, você tá querendo me vender alguma coisa, é isso? Não, senhor. Dinheiro não vale nada aqui no plano espiritual. Ah, minha filha não caiu nessa não. Vocês vêm ligando aqui dizendo que a gente foi sorteado, ganhou alguma coisa, e depois isso é tudo enrolação. Eu ganhei por quê? Porque o senhor mereceu. Não é sorteio, é merecimento. Ah, é? Uma viagem pra onde? Pra outro planeta. Olha que máximo. Ah, garota, para de palhaçada. Você acha que eu sou o quê? Criança? Pra você ficar me dando trote? Ah, vai procurar o que fazer, vai. Não é trote. O senhor, ao terminar essa encarnação, vai ganhar uma passagem só de ida para outro planeta para continuar a sua evolução. Tá, mas olha só, eu não quero, tá, minha filha? Eu gosto muito aqui da Terra, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Eu lamento muito, mas não vai dar. Por quê? Porque a Terra está evoluindo e os espíritos que não conseguiram acompanhar esse upgrade estão sendo convidados a se retirar. Peraí, eu não entendi direito. Então eu fui promovido? Não exatamente. Digamos que esse planeta está num estágio um pouquinho menos adiantado do que a Terra. Menos adiantado? Bom, no seu caso, a passagem é para um planeta, deixa eu ver, bem menos adiantado do que a Terra. Digamos que o povo lá, assim, não tem luz elétrica, água encanada, não tem internet. Olha que fofo. Digamos que é um estilo, assim, meio rústico, todo trabalhado na pedra lascada. Uma graça. Mas isso é um absurdo, minha filha. Como assim? Como é que eu vou pra lá, pra esse lugar? Mas veja pelo lado bom. Lá o senhor vai conseguir ajudar aquela civilização no seu adiantamento com os seus conhecimentos tecnológicos. Que conhecimentos tecnológicos, garota? Eu não sei nem instalar um ventilador de teto. Eu vou ajudar o quê na evolução desse lugar? Mas sim, senhor Rubens, não se preocupe. Essa é a beleza das leis de Deus. Aqui o senhor se tornou um atrasado, mas lá será peça fundamental para as engrenagens da vida. Mas isso é um absurdo, sabia? Vocês tinham que ter me avisado que era pra eu me preparar que a Terra ia mudar. Senhor Rubens,
Só o que a gente tem feito é avisar há pelo menos 2000 anos. Os mansos herdarão a terra, lembra? Mas eu sou manso, minha filha. Eu sou muito manso. Eu nunca bati em ninguém, não. Senhor, ser manso é não agredir nem física, nem moralmente ninguém. Não era o senhor sendo homofóbico, deixa eu ver, durante toda a sua vida? Ah, então é isso, né? Essa ditadura gaysista, né? Então, minha filha, se o mundo vai virar gay, então você me tira daqui, que é o melhor mesmo. Entendeu? O mundo é gay, querido. É gay, é feminino, é hétero, é transsex, é negro, é asiático, é nordestino, é muçulmano, é budista, é cristão, é ateu. Enfim, se uma dessas características te incomoda, a gente já pode estar agendando a sua viagem. Moça, vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Exatamente. O senhor não fez nada, Rubens. A fila anda, perdeu o bonde. Mas olha só, eu também fiz coisas boas. Isso não me rendeu nada, não? Claro que sim. E aí que vem a boa notícia. O senhor não vai para esse planeta em qualquer voo, não. Tem até refeição. Ah, pelo menos isso, né? Um saquinho de amendoim e um guaravita. Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo 172 com destino ao planeta menos 2015. Pedimos que, por favor, afivelem seus cintos e tenham todos uma excelente viagem. Peraí, e o meu lanche? Que lanche, senhor? Ué, o amendoim e o guaravita que a garota falou que eu ia ganhar. Ah, sim. Ela estava só zoando. Espíritos não comem. Ela é espirituosa. Ah, isso é um absurdo. Olha, eu vou no Procon aí dessa galáxia aí, hein? Eu vou reclamar, porque eles me falaram que eu ia ter o... Olha, eu quero meu amendoim e quero meu guaravita. Eu quero agora meu amendoim e guaravita. Olha o respeito. Não, eu quero meu amendoim e guaravita, senão eu não vou pra lugar nenhum. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui na Leão. terra, ninguém me tira. Rapaz, vou contar até 3. 3. Eu acho demais esse pessoal e é muito interessante, né? Tratar com essa leveza e com essa capacidade de fazer as pessoas refletirem, né? Então, mais uma vez, eu aconselho aí a se inscreverem no canal Amigos da Luz, que vale a pena. Agora vamos falar do Espiritismo na atualidade. Apesar das divergências entre seus líderes, o Espiritismo no Brasil se expande e caminha a passos largos, angariando novos adeptos. As federações, apesar de isoladas, promovem a cada ano seminários e congressos. Isoladas que eu falo é porque elas não seguem, né? Muitas delas não seguem as diretrizes da FEB, tá certo? E aí tem vários congressos sendo realizados, tá bom? Vou trazer alguns cartazes aqui para vocês verem. Alguns aqui do Rio de Janeiro, né? Esse é do estado de Goiás. Esse aqui é o terceiro Congresso Espírita Brasileiro, ainda dentro desse congresso. Com o crescimento do espiritismo no Brasil, os livros espíritas têm sido traduzidos em vários idiomas e os médiuns brasileiros têm sido chamados a participarem de palestras e congressos espíritas internacionais. Então temos aqui, agora já são congressos internacionais, né? Esse Masala de la Vita. Esse aqui foi feito em Cuba. Esse é da CEPA, né, que é a Confederação Espírita Pan-Americana. Esse foi feito na Espanha. Médios como Divaldo Franco, Raul Teixeira, José Medrado e Djalma Maltargolo tornaram-se conhecidos internacionalmente e são responsáveis por levar o espiritismo brasileiro para o resto do mundo. Eu coloquei brasileiro porque, infelizmente, o nosso espiritismo aqui ele se tornou diferente daquilo que pretendia Kardec, né? Ele ganhou mais um cunho religioso do que propriamente de estudos. Aqui o Raul Teixeira, está aqui o Medrado, e esse aqui é o Divaldo, é o Djalma Maltargolo. Deixa eu voltar aqui. Com crescente exposição do espiritismo na mídia, escrita e televisada, não demorou para que o cinema também se interessasse em explorar este novo filão. Os filmes Chico Xavier e Nosso Lar bateram recordes de bilheteria do cinema nacional. Então está aqui o livro, o filme Joelma, 23º Andar.
Allan Kardec, o Educador, Os Órfãos, Bezerra de Menezes, todos esses são filmes com temática espírita. As Mães de Chico Xavier, O Filme dos Espíritos, E a Vida Continua, Chico Xavier, Nosso Lar, Causa e Efeito, Nos Passos do Mestre e o famoso filme do Kardec, né? Em 2012, Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos num programa levado ao ar pelo SBT, concorrendo com brasileiros notáveis, ganhou com a maioria absoluta dos votos, né? Foi mais de 60 e poucos % acima de votos. Ele concorreu ali com personagens como, né, Irmanduce, como o Santos Dumont, como Ayrton Senna e por aí afora, tá? Ele acabou sendo, como o Juscelino Kubitschek também, e acabou sendo eleito. É interessante porque, como era uma franquia, vamos assim dizer, da BBC de Londres, então nesse mesmo ano aí, 2012, vários países estavam promovendo ali quem foi os maiores, né, dos seus países. O fato de ter ganho aqui o Chico Xavier faz com que isso também fosse divulgado lá para fora, tá certo? Enganos e polêmicas na atualidade. Continua. Com o crescimento das ideias espíritas no Brasil, surgem também os aproveitadores que utilizam ou não a mediunidade como forma de engodo e ganho fácil, confundindo as pessoas menos avisadas, principalmente aquelas que têm preguiça mental, né? Que se deixam levar pelo maravilhoso, sobrenatural e não questionam. Está aí uma dessas fotos. É comum você encontrar essas fotos, pelo menos aqui em São Paulo, em cada poste você vê uma dessas aí, né? Aí. Olha essa. Bom. Começa a surgir também um certo profissionalismo mediúnico, onde alguns médiuns passam a viver financeiramente da receita oriunda de livros não confiáveis. Alguns acendendo né, novas polêmicas, tais como esse livro aí do Adelino, né, da Silveira, Kardec Prossegue. Ele tenta nesse livro dar a entender, que é no contexto do livro, que o Allan Kardec, na verdade, que o Chico, na verdade, é a reencarnação de Kardec, como se as personalidades fossem, né, possíveis de que isso acontecesse, né? Um não tem nada a ver com o outro, né? Chico é Allan Kardec reencarnado, como eu já falei lá atrás. Emmanuel já está reencarnado no interior de São Paulo e será presidente do Brasil em 2045. Olha o absurdo. Aliás, tem um jovem aí no interior de São Paulo sofrendo com isso daí. Ele é obrigado a vir a público dizer que ele não é o Emmanuel. Tal afoitamento, né, das pessoas, as pessoas procurando por ele. Nosso lar virou uma megalópolis, pois a grande maioria dos espíritas que já desencarnaram querem ir para lá. Olha o absurdo. Sabe onde está isso daí? Nesse livro aí, ó, Na Próxima Dimensão. Além de falar esse absurdo, esse livro também dá a entender que é a procriação no plano espiritual, tá? Ó, diferente do que aprendemos, há sim procriação no plano espiritual, etc. Está nesse mesmo livro aí. O vídeo Data Limite, segundo Chico Xavier, é baseado em uma afirmativa teoricamente espírita que vem causando polêmicas desnecessárias e não contribui em nada para a doutrina codificada por Kardec. Bom, já passou, né? A data limite passou, não aconteceu nada e muita gente ficou decepcionada, mas tem gente que ainda continua acreditando, achando que essa data é mais para frente, tá bom? Tem gente que não se contenta, né? André Luiz Ruiz é outro espírita que vem causando polêmica com suas afirmativas não espíritas do fim da Terra, do planeta X, do segundo Sol, Hercólobos, etc. Até Bezerra de Menezes é utilizado para dar credibilidade. Bom, gente, Bezerra de Menezes virou um espírito mil utilidades. Ele se manifesta em tudo quanto é lugar, dá palpite sobre tudo, vários médiuns o recebem. Isso aí é perigoso, tá bom?
A diplomata brasileira Simone Privato descobriu que o livro A Gênese, que é publicado no Brasil pela FEB, foi adulterada a partir da 5ª edição, o Le Marie. Le Marie foi o que deu sequência, né? Depois que a Amélie Baudet, que era a esposa do Kardec, após o desencarne dele, entregou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para o Le Marie presidir. E esse nosso amigo, rustanguista de carteirinha, promoveu alterações na 5ª edição por conta dele. Então, a 5ª edição foi suprimida uma série de coisas que o Kardec tinha escrito na primeira e até a 3ª e 4ª edição. E a partir da 5ª, que é a edição que nós temos aqui no Brasil, né, houve alterações promovidas pelo Le Marie. A diplomata esteve na Biblioteca Nacional da França e teve acesso ao original depositado por Allan Kardec, além de obter licença para publicar o original. A diferença é muito grande, contendo vários enxertos e textos que foram... Faltou um M aqui, né? Textos que foram suprimidos. Na sede da FEB, em Brasília, Distrito Federal, ocorreu no dia 10/8/19, às 14 horas, uma reunião extraordinária da Assembleia Geral com o objetivo de examinar proposta de alteração do primeiro estatuto, do artigo 1º do Estatuto da Federação Espírita Brasileira. Está aí uma foto do evento, da notícia. E o que eles fizeram, na verdade? A Assembleia Geral contou com a representação de 59 sócios. Após submetida à apreciação do plenário, a Assembleia deliberou pela aprovação da proposta de alteração do artigo 1º do seu Estatuto. Sabe o que é esse artigo 1º? A obrigatoriedade de estudo de Rustang. Finalmente, depois de muito tempo, depois de muita batalha, a FEB se deu por rendida e decidiu, em 10/8/19, às 14 horas, retirar do seu estatuto a obrigatoriedade de estudo de Rustang. Porém, infelizmente, muito estrago ela já causou no meio espírita, apesar disso, porque muitos livros que ela edita subterfugiamente contêm as ideias de Rustang. Desculpe, mas eu tenho que falar isso. Os espiritismos e as entidades de classe. Em 1944 foi fundada a Cruzada dos Militares Espíritas, que atua nas Forças Armadas e nas Forças Auxiliares, congregando sob sua bandeira os militares que professam o espiritismo, conforme definido na codificação espírita. Então nós vamos ver que existem aqui uma série de entidades de classe. Eu vou pular rapidinho aqui os textos e vou só mostrar as imagens, tá bom? Para a gente poder ganhar tempo aqui na palestra. Está aqui, ó, a ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Delegados Espíritas. Está aqui a ABRAME, que é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Está aqui a ABRAD, que é a Associação Brasileira dos Divulgadores do Espiritismo. Está aqui a AD São Paulo, que é a Associação dos Divulgadores Espíritas de São Paulo. Está aqui a AD Japão, a Associação dos Divulgadores Espíritas no Japão. Olha que interessante. Está aqui a AME Brasil, que é a Associação Médico Espírita. Então são os médicos, né, que são espíritas. Está aqui a ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas. Interessante, né? O Manuel Bento tem um acordo com a ABRAP. Nós temos um trabalho lá com voluntários, né, com psicólogos voluntários, que a ABRAP encaminha pessoas para lá. O Espiritismo e as universidades. Em 2010, o MEC autorizou o funcionamento do primeiro curso de bacharelado em Teologia Espírita do Brasil, que é ministrado pela Faculdade Dr. Leocádio José Correia de Curitiba, no Paraná. Então, olha que interessante, não sei se todos vocês sabiam, mas existe um curso, né, autorizado pelo MEC de Teologia Espírita no Brasil. Atualmente existem vários cursos espíritas em diversas universidades e também várias universidades espíritas ministrando diversos cursos de formação distinta. Então, além de cursos com temática espírita dentro das universidades, também existem universidades espíritas com cursos diversos, tá bom? Tá aqui, ó, Faculdade Integrada Espírita, Projeto Unibem, Universidade Espírita Nosso Lar,
Uni Espírito, a Uni Santana, com Pedagogia Espírita Pós-Graduação Lato Sensu, a Universidade do Espírito. Bom, eu vou encerrar agora com Allan Kardec e sua ideia de espiritismo. Finalmente nós chegamos ao final da palestra. Vamos ver o que o Kardec achava que seria o espiritismo, o que ele pensava da doutrina espírita em si. O espiritismo não é uma seita política, como não é uma seita religiosa. É a constatação de um fato, uma doutrina moral, e a moral está em todas as religiões, em todos os tempos, em todos os países. Olha que pensamento mais libertador esse, né? De não se aprisionar a crenças, a religiões e por aí afora. Não é política, né? É uma doutrina moral. Certo? E a moral está em todas as religiões, em todos os países. Allan Kardec escreveu isso em A Viagem Espírita em 1862. Que, aliás, eu recomendo que vocês leiam, né? Esse livro. Existe um livro sobre essa viagem que ele fez. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço muito. Eu vou encerrar por aqui, mas eu vou dar fazer uma continuação, para quem tiver interesse, sobre algumas contestações ao Rustang. Eu acho que é de extrema importância a gente entender, já que eu falei tanto dele aqui, que houveram algumas contestações, tá bom? Então, quem tiver interesse, na sequência aqui agora do vídeo, eu vou estar apresentando isso. Complementos sobre a oposição a Rustang. Allan Kardec, na Revista Espírita, no mês 6 de 1866. Vamos ver o que ele fala. O autor desta nova obra julgou dever seguir um outro caminho. Em vez de proceder por gradação, quis atingir o fim de um salto. Assim, tratou certas questões que não tínhamos julgado oportuno abordar ainda, e das quais, por consequência, lhe deixamos a responsabilidade, como aos espíritos que as comentaram. Ele está entregando para o Rustang a responsabilidade por tudo que ele vai publicar. Consequente com o nosso princípio, que consiste em regular a nossa marcha pelo desenvolvimento da opinião, até nova ordem não daremos às suas obras nem aprovação nem desaprovação, deixando ao tempo o trabalho de as sancionar ou as contraditar. Aliás, essa colocação do Kardec aqui foi que fez com que o pessoal da fé falasse, não, mas o Kardec não contradisse. Não, ele não contradisse, ele deixou para que as pessoas fizessem, né, as suas contradições, tá certo? Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais dos espíritos. Perdão, deixa eu voltar aqui. Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, e que, em todo caso, necessitam da sanção do controle universal, e até mais ampla confirmação, não poderiam ser consideradas partes integrantes da doutrina espírita. Então, apesar de lá anteriormente ele deixar, né, nem aprovar nem desaprovar, ele fala aqui que é necessário passar pelo controle universal dos ensinos dos espíritos, ou seja, aquele tipo de informação precisaria vir por espíritos diferentes e por médiuns diferentes para você poder aceitar, tá certo? Herculano e Pires sobre a Febe e Rustang. Vamos ver o que o Herculano fala? Quais os motivos da penetração do rustanguismo no Brasil? Como e por que ele conseguiu enraizar-se na chamada Casa Mater? Por que nos defrontamos agora com uma recrudescência dessa pseudodoutrina? Parece-nos que tudo se resume a uma questão de formação religiosa, tendo por fundo a formação racial brasileira e o período medieval do nosso desenvolvimento nacional. Meu Deus, olha como ele foi fundo. O rustanguismo chegou ao Brasil num momento crítico, quando a nossa cultura estava sendo abalada por várias infiltrações europeias. Entre essas, o espiritismo, que chegou da França e empolgou alguns espíritos cultos da segunda metade do século passado. O rustanguismo se apresentava como integrado no espiritismo e tocava de perto a sensibilidade mística de alguns ex-católicos. Bom,
Se é que a pessoa pode se dizer ex-católica, né, assumindo esse tipo de postura. Agora eu vou apresentar para vocês uma poesia espiritual sobre o rostanguismo. E aqui eu vou terminar também essa minha apresentação. No século passado existia na França um célebre jurista, Asley Tanto Leal, que ao ver a mendigar na praça uma criança, mostrava-lhe depressa o Código Penal. Bom, o Espírito está mostrando aqui o caráter do Rustang, tá? Na corte imperial ele era temido, temiam-no até mesmo os grandes magistrados, e o mestre do direito impôs o seu partido e por fim comandou a ordem dos advogados. Mais realista que o rei Jean-Baptiste Rustang, pedia aos tribunais impiedade aos réus, a lei de talião para os crimes de sangue, e invocava Moisés e a justiça dos céus. Certo dia, porém, uma antiga cliente, senhora piedosa feita à caridade, deu-lhe de Allan Kardec o livro mais recente, um livro que mostrava a divina verdade. Essa obra continha um celeste tufão nas páginas de luz em seus puros conceitos, e varreu de Rustang o fel do coração, e varreu-lhe da mente os velhos preconceitos. E nessa mesma noite, o pálido doutor leu-a mais de uma vez em fundas reflexões, e dizia baixinho: esta obra é um primor, explica as leis de Deus e explica as provações. E o arguto jurista, em sua residência, depressa organizou da fina sociedade um grupo de fiéis, mas sem experiência, a fim de comprovar do volume a verdade. A média colinhou então a luz das velas, em transe revelou a vesga comitiva. A partir de hoje sois dos Cristos sentinelas. Quem vos fala é Moisés, minha luz é ostensiva. Por ordem de Jesus, iremos restaurar o santo evangelho, as verdades de Deus. Rustang, filho meu, ireis colaborar com Lucas e João, com Marcos e Mateus. Vós sois uma alma nobre e conheceis culturas, a ponto de pairar acima dos juristas. Prometo que amanhã, com as novas escrituras, nesta casa onde estão os 4 evangelistas. Não procurei jamais uma outra sensitiva. Madame Cognon reflete a nossa luz. No céu foi preparada, é humilde e é ativa, capaz de receber até mesmo Jesus. Meu Deus. Trabalhai, trabalhai, que os tempos são chegados, que este grupo obedeça ao preposto Rustang, e defendei o novo evangelho, soldados, e se preciso for até mesmo com sangue. Já percebe o leitor a mistificação que Rustang não viu pela sua vaidade? Proposto de Moisés, que condecoração, e gargalhava o umbral daquela ingenuidade. Em volta de Rustang, as almas ateístas, que andavam a escrever as novas escrituras, um papa e cardeais, ao todo 10 sofistas, com aplausos febris de esquálidas figuras. No entanto, quando vinha o sol pela manhã espiar de mansinho este pobre Arlequim, ainda estava ele a ler sentado num divã as mensagens do além, sem notar o estopim. Brutal fascinação que não acabou cedo, emagreceu Rustang, a clientela, a Deus. Que importa, tinha em mãos o evangelho segredo, e o mundo o chamaria um profeta de Deus. E a fraudulenta obra, em grossos volumes, vários tomos, enfim mostrou Jesus e arrepiou Paris. Nela o Cristo era igual a um desses gordos momos que ao povo fazem rir ao pé de um chafariz. Cristo de picadeiro, um Cristo teatral, viver assim na terra e não veio em carne e osso. Seu corpo era etéreo, ensina o dente umbral. Por isso, diz Rustang, arriscava o pescoço. Era a revelação do crístico segredo que Jesus resultara aos patrícios. Para ele a coroa era mero brinquedo, para ele a cruz um dos bons exercícios. Esse alegre fantasma, esse artista do espaço, representou na terra o mais infame farsa. No entanto, o livro diz, se não houve fracasso, é que se deve muito a Maria, a comparsa.
A sua atuação superava a Bernact. Sabia ser suave e tinha um olhar profundo. Ao ver Cristo na cruz, até faltou-lhe o ar, comoveu a plateia e fez chorar o mundo. A esse livro indigno, excremento do Brau, encontrou no Brasil feroz defensores, e explico a razão dessa obra final. Eles foram no além, os vis expedidores. Ó almas, escutai, esquecei o passado, libertai-vos do jugo e contemplai a luz, e humildes implorai perdão ao Pai amado, o perdão a Maria e o perdão a Jesus. Os 4 Evangelhos, poema retirado do livro Antologia de Mais Além, psicografia de Jorge Rizzini, Espírito Guerra Junqueiro. Tudo de bom para vocês, espero que vocês tenham gostado do poema também, que na verdade é um resumo, né, daquilo que eu falei sobre Rustam. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado.